Queridos irmãos, que alegria! Estamos com aqueles programas especiais em comemoração aos 10 anos da TV A Caminho da Luz. E nós estamos com uma série de 3 programas, esse é o último, com o nosso irmão Charles Kemp, presidente da Federação Espírita da França e também ex-secretário do SEI, Conselho Espírita Internacional. E nós vamos falar hoje de um tema que eu digo ser atual, que é o desvio de Lei Marie, que serve para todos nós como exemplo, não para podermos ver a falha do nosso irmão, mas para podermos ver que existe muitos irmãos que ao longo de muitos anos foram se perdendo e nós também, os espíritas atuais, ficarmos um pouco mais vigilantes, com referência ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, principalmente as coisas que o mundo nos oferece. Allan Kardec pergunta ao espírito se o espiritismo teria algum inimigo. E o espírito responde a Kardec que sim, nós teremos um inimigo implacável, que é o materialismo. Mas antes disso, tudo bem com você, Charles? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Charles, vamos falar um pouquinho do deslize do nosso irmão Lei Marie, não só com as adulterações, porque essas adulterações do livro A Gênesis, e também pode aparecer mais algumas coisas aí nessas cartas que vocês estão pesquisando, estão estudando, com esse material que a FEAL está agora também desenvolvendo, naquele material de Canuto Abreu que trouxe da França. Mas nós percebemos que Lei Marie fez tudo isso por interesses pessoais e por ganhos fáceis. Nós gostaríamos de entrar um pouco nesse campo, não é? O que aconteceu com Lei Marie? Acho que todos sabem, né? Lei Marie ele foi médium na Sociedade de Estudos Parisiense de Estudos Espíritas já no início dos anos 1860, né? Inclusive várias comunicações que ele recebeu constam da codificação, constam da Revue Spirit. E ele era uma pessoa, assim, vamos dizer assim, muito, na qual tinha muita esperança, né, de ter um papel importante no movimento espírita. Então, quando Kardec desencarnou, em 31 de março de 1869, quer dizer, domingo vai ser 150 anos exatamente, né, que comemoramos lá na Bolívia, ele desencarnou um pouco de surpresa, né? Ninguém esperava que ele ia sair tão rápido. Ele tinha preparado a mudança, né? Já tinha fundado aquela livraria espírita, já tinha o local Rue de Lille, né? E já estava se mudando tudo o material da livraria para lá. E ele ia com a Amélie e as coisas pessoais deles, né? Mudar para a Villa Ségur, né? Onde ele queria se retirar, que Villa Ségur na época era um pouco um jardins, né? Já era subúrbio de Paris e não era assim construída como hoje é o caso, né? E então ele se desencarnou assim de pé trabalhando, né? Entregando um pacote de livros, de revistas para alguém que veio buscar para uma livraria, né? E ele tinha também, antes de desencarnar, deixado alguns planos, né? O famoso Projeto 1868, que foi publicado na Revista Espírita e que foi também republicado em 1890, muitos anos depois, nas obras póstumas. E naquele projeto ele explica, né, como que começou e essa fase de mudança, né? Quando ele diz, por exemplo, que o que era necessário ser uma pessoa só no início, para, vamos dizer assim, estabelecer e codificar a doutrina mais rapidamente, evitando muitas discussões de pessoas que demoram mais para entender as coisas, etc., né? Era uma vantagem no início, mas que isso se tornou um inconveniente depois, porque uma pessoa só não está dando conta de tudo que tem para fazer, no movimento, na correspondência, na doutrina, etc., né? Na atividade dos livros. E foi por isso que ele mesmo começou a implementar esse plano antes de desencarnar. Mas aí ele desencarnou de repente, e a Amélie, ela trabalhou justamente para executar esse plano que ele deixou. Então,
foi em julho, né, de 1869, alguns meses depois, que ela fundou a Sociedade Anônima pela continuação da obra de Allan Kardec. E aquela Sociedade Anônima era uma sociedade comercial mesmo, né, que tinha ela e mais 6 outros sócios que eram lá dentro, né, e que trouxeram uma contribuição inicial, né, na sociedade e que depois recebiam também uma remuneração dessa sociedade. Então, quando a gente estuda as revistas espíritas, primeira coisa, a gente falando do Le Marie não fazia parte desses 6, né? Ele não estava nessa sociedade. Também se fundou, a partir do mês de abril, né, um comitê para continuar a revista espírita, né, que era o Delian, e também foi designado um sucessor para dirigir a Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, que era o Sr. Mallet, né? E quando o mundo fundou essa sociedade, na realidade os problemas começaram. Kardec, nesse projeto, ele achou por bem que as pessoas que dedicam a sua vida nessa obra recebessem uma remuneração, né? Ele achou isso normal, principalmente porque ele tinha pessoas próximas que eram muito pobres, que ele ajudava pessoalmente do bolso dele, né, a sobreviver, que ele mesmo alojava lá na Vila Ségur, e que, para ele achava justo que eles recebessem uma remuneração, né? Só que isso, acho que Kardec superestimou um pouco, né, o grau de evolução do ser humano, começou a dar problemas quase imediatamente, né? Pessoas que, por que ele está pago e eu não, né? Por exemplo, o Sr. Mallet, um mês depois da fundação da sociedade, ele disse, eu tenho muitos afazeres, não posso continuar mais a cuidar da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, se demitiu e desapareceu, né? Foi a primeira reação. E depois houve os outros também que tinha muita incompreensão sobre aquilo, né? Então isso continuou assim, chegou àqueles eventos complicados na França, né? A Guerra de 1869, a Comuna de Paris em 1870, né? Com muitos mortos, miséria, os alemães já quase invadindo, os prussianos, né, quase invadindo Paris, e que foi, vamos dizer assim, as coisas continuaram como podiam, a revista continua sendo editada, os livros continuaram sendo vendidos lá na Rue de Lille, que foi poupada da destruição na época, né? E no final da guerra, já no final de 1871, o Delian, ele também pediu demissão, né, porque ele foi, parece, ferido durante a guerra e por motivos de saúde não podia continuar. E foi aí que o Le Marie assumiu a continuação da revista e entrou também naquela Société Anonyme, né? E ele entrou lá como presidente, né? E ele começou organizando, ele tinha uma personalidade, né, pelo que consta, muito forte e começou a impor o seu ponto de vista, né? E naquelas revistas espíritas da época, muito claramente ele escrevia que o espiritismo agora tinha que mudar de ramo, tinha que se reforçar no aspecto científico, etc., né? E realmente na época já tinha muitas outras pessoas que inclusive eram com Kardec, que já dizia, mas Kardec cafona, como vocês dizem aqui, né, que isso já está ultrapassado, tem que ser atualizado, modernizado, etc., né? E o Le Marie, ele seguiu um pouco, vamos dizer assim, essa orientação, né? Aí foi indo, até que em 1874 houve Le Marie começou a publicar aquelas famosas fotos, né, do fotógrafo Buguet, né, que batia foto e atrás da foto aparecia um vulto de desencarnado, né? Inclusive tem uma foto assim de Amélie, né, onde aparece no fundo Kardec, que tinha um papel com uma mensagem escrita, né? E ele publicou assim uma dezena, né, de fotos na Revista Espírita, cujas vendas aumentaram muito, né? Porque é uma coisa, a fotografia era nova na época, atraía, etc. Só que foi denunciado, né, como sendo falsas essas fotos. E houve aquele famoso processo dos espíritas, que inclusive o próprio Le Marie ficou 1 ano na cadeia depois do julgamento, né? Porque o próprio Buguet admitiu que ele tinha fraudado, né? Que as fotos dele eram
superimpressão, né? E ele fazia isso... Uma montagem. Sob forma de montagem, exatamente, né? 2 exposições na mesma placa, né? E depois ele saiu da cadeira, continuou ainda, né? A gente precisa lembrar que a Amélie na época já tinha mais de 75 anos, né? Já era velhinha, morava em Villa Ségur e não podia acompanhar no dia a dia tudo o que acontecia na Rue de Lille, né? Diariamente, né? Ela acompanhava assim, quando tinha assembleias, etc., né? E aí o Lemarie foi realmente impondo. Tem outros sócios que eram de confiança de Kardec e Amélie, ou que morreram, né, como foi o caso do Monvoisin, ou que se demitiram, né, por motivo de saúde ou por perturbações, etc., né? E isso fez que o Lemarie realmente ganhasse influência e até poder dentro dessa sociedade, né? E quando chegou depois, no final dos anos 1870, e isso foi também um trabalho muito bom feito aqui por um pesquisador brasileiro chamado Adriano Calzone, né? Ele escreveu 2 livros fundamentais, que são Em Nome de Kardec e o outro, Madame Kardec, onde ele levantou, em documentos originais, né, aqueles elementos, mostrando como que o Lemarie desviava, né? Publicando artigos científicos, criando sociedades de estudos psíquicos em paralelo, né, da Société e dos grupos espíritas existentes na época, mostrando também como ele encontrou Madame Blavatsky, né, da Teosofia, que a própria Société foi que bancou pela tradução em francês daquela obra dela, né, Isis Desvelada. Ela é russa, não é? Na época? Eu não tenho certeza, mas ela não era francesa, realmente. Na biografia que nós temos no Brasil, dizia que ela era russa. É possível, né? Ela vivia na Índia, escreveu aquela obra, parece que em inglês, né? Na época, e foi a Société Espírita, né, que traduziu aquela obra em francês. E aquilo, claro, começou, e também tinha a influência também da maçonaria dentro do movimento espírita, né? E tudo isso fez que alguns espíritas sinceros, né, e fiéis a Kardec, como era Alexandre Delan, né, o pai de Gabriel, e Bert Fropo e outros, começaram a realmente não concordar com essa mudança de rumo, né, esse afastamento da base espírita que Kardec nos deixou. Eles começaram a discordar. E em 1882 houve um movimento para fundar a Union Spirit Française e também um novo jornal, né, que era o Espiritismo. Lemarie participou do início dos primeiros encontros, mas depois na fundação ele não ficou. Porque ele, vendendo os livros da Blavatsky, ele, na realidade, aumentou o lucro da sociedade, né, da qual ele mesmo vivia como pessoa. Aí chega, como você falou, o conflito de interesse, né? Ele, de um lado, a gente poderia dizer, juntou o útil ao agradável, mas na realidade foi um conflito de interesse, né? Ele desviou, entrou na teosofia e todas essas coisas para aumentar o negócio e a renda dele e da família dele, né? E na época também veio o Guérin, né, que era um rico de Bordeaux, que era legatário, né, do testamento do Roustan, e que tinha muito dinheiro. Então ele também veio, tomou parte na sociedade, influenciou a sociedade para publicar a obra de Roustan. E isso também desagradou mais ainda, então, essa ala fiel a Kardec, né? E inclusive o Léon Denis e Gabriel Delan, que escreveram artigos naquela nova revista, né, do Espiritismo, com argumentos muito fortes, mostrando que Roustan tinha, na obra dele, algumas partes realmente ferindo ou contradizendo, né, em contradição com a doutrina de Kardec. E foi assim, então, que no movimento francês deu 2 correntes, né? A corrente Lemarie, que acabou depois com o tempo, quando morreu Guérin, recuperando aquelas partes das ações, e pouco tempo depois ele se tornou o único dono daquela sociedade. Ou seja, o que era patrimônio público do movimento espírita na França se tornou patrimônio pessoal do Lemarie, né? E da família dele, que é uma coisa que, né, o Delan e os outros não podiam aceitar, né? Dividiu o movimento
E isso mostra exatamente como esse conflito de interesse, que no início podia parecer assim, bom, que é mais ou menos normal que ele seja pago e tudo, mas que ele acabou se impondo, né, aquele personalismo, né, e os conflitos de interesses materiais, né, que ferem, como eu digo sempre, o Evangelho, capítulo 20, item 4, né, quando, na missão dos espíritas, quando Kardec pergunta, mas se muitos se transviaram, como é que a gente vai reconhecer aqueles que são sinceros, né? E o Erasto respondeu muito claramente, vocês vão reconhecer pelo consolo que trazem, pelas lágrimas que secam e pelo desinteresse pessoal e financeiro absoluto, né? E ele até continua que aqueles que usam o espiritismo como trampolim, para fazer autopromoção, vão ser né? Banidos, né? Banidos, etc. E foi exatamente o que aconteceu. Eu queria acrescentar só, que esse episódio se repetiu umas 2, 3 vezes na história do movimento francês e ainda está se repetindo hoje em dia, infelizmente. E é interessante, eu acho, Charles, que a gente podia entrar um pouco nisso, não é só o problema no movimento francês, eu acho que é um movimento no todo, a questão do poder, a questão dos recursos, não é? Nós conversávamos sobre uma obra, Paulo Estevão, né, que a gente lê profundamente a história de Paulo, que ele fazia questão de não onerar ninguém, e nós vemos hoje, por exemplo, o movimento espírita hoje querendo ser representado, onde as pessoas não dão a sua contribuição, querem que o movimento banque tudo isso. Então, que nós pudéssemos falar um pouquinho disso, da preocupação que nós temos do sacerdócio organizado, que estão criando-se dentro da nossa doutrina, até mesmo mostrando uma vertente diferente daquilo que Kardec traz para nós, em especial no Livro dos Médiuns, quando ele fala da constituição de uma casa, da função da unificação. É isso mesmo, Charles? Kardec ele falou ele colocou no Livro dos Médiuns o modelo de estatuto, né, da Société Parisienne des Études Spirites, e também nessa outra obra fantástica de Viagem Espírita em 1862, que ele fala de unificação, né? Que ele fala de movimento espírita. E realmente, como se diz, essa mensagem do Erasto que eu mencionei é muito clara e ela é condizente com a mensagem que nos deixou Jesus. Ele disse que aquele que quer ser o maior entre vós seja vosso servidor, né? Ele mesmo lavando os pés dos apóstolos naquele dia que ele disse isso. E o dirigente espírita, no movimento espírita, quanto mais a gente sobe nas responsabilidades, quanto mais a gente tem um dever de seguir esse exemplo de Jesus, servindo, de servir. Essas pessoas que sobem no movimento para ficar em cima, para aparecer, né, já está tudo errado. Sobe é para servir, não é para dar destaque, né, que é esse famoso desinteresse pessoal que é absolutamente necessário, que vai com a humildade, com tudo isso, né? E um grupo espírita é feito para servir as pessoas que vêm para esse grupo. Uma federativa é feita para servir os grupos, não é feita para mandar nos grupos ou para dar destaque a X, ou Y, ou Z. E até as federativas nacionais, ou o SEI, né? Conselho Espírita Internacional, o papel deles é servir os membros, né? Que são as federativas nacionais no segundo caso, e as federativas estaduais, no caso aqui no Brasil, das federativas nacionais. E se não cumprir esse papel, por que os grupos vão lá? Qual é o valor adido que a federativa traz? Né? Se não traz nenhum valor adido, é normal que tem muitos grupos que nem se federam, então a unificação fica prejudicada. Se a gente quer realmente juntar, tem que ter, como dizia sempre o irmão Nestor Mazotti, né, pelo qual eu tenho muita admiração, a organização tem que ser horizontal, cada um num pé de igualdade, cada um participando, né, tendo voz, né, que seja grande, que seja pequeno, escutar a todos. E não uma organização vertical, hierárquica, onde o topo fica impondo a base, né? Isso
funcionou assim durante séculos, milênios, nós ainda temos isso, né, como impregnado das nossas vidas passadas, mas agora tem que parar com isso porque não vai funcionar mais desse jeito. Bom, o nosso tempo se esgotou. Lógico que a gente podia ficar aqui horas conversando com o nosso querido Charles Kemp, e realmente o que ele disse agora é para a gente repensar o que é o papel das federativas, o papel das casas espíritas, e a gente poder, nesses 150 anos de desencarne de Allan Kardec, fazermos uma reviravolta para repensar no nosso movimento espírita, que está muito carente de pessoas simples, de pessoas que vêm consolar, mas está muito rica no sentido de pessoas orgulhosas, egoístas, vaidosas, se aproveitando dessa doutrina tão abençoada. Charles, queria que você desse as suas palavras finais para o nosso encerramento. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado também a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus permaneça conosco, né? Que possamos ficar em sintonia com esses espíritos de luz que Deus nos envia permanentemente, né? Graças a essa misericórdia infinita dele, e que consigamos, apesar da nossa pequenez, né? Levar adiante essa missão a qual nos propomos, para não falhar nessa missão como outros, né? Como, por exemplo, Le Marie, infelizmente falharam. Que isso nos sirva realmente de exemplo para desenvolvermos essa humildade e essa dedicação. Nós agradecemos pela sua audiência nessa trilogia que fizemos dos programas falando do movimento espírita com o nosso querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita da França e ex-secretário do SEI, Conselho Espírita Internacional. Um beijo no seu coração e obrigado pela sua audiência.